Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero dar aqui uns avisos. O pessoal que está tentando assinar o Seminário de Filosofia, mas está tendo dificuldade ali com o link de mensagens, por favor, escreva para contato@seminariodefilosofia.org. Dê preferência a este endereço. Não mande mensagens através do site. Escreva direto para contato@seminariodefilosofia.org. Segundo aviso, ainda há tempo para vocês se inscreverem para o curso sobre filosofia política de Eric Voegelin, que será realizado aqui em Colonial Heights, de 27 de abril a 2 de maio. Inscrições do Sr. Eduí, no telefone 041 9974 4443 ou 041 8884 6993. Os mesmos telefones servem para inscrição no curso de Cosmologia e Simbolismo Tradicional, que será dado pelo meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, em data que eu não lembro, mas o curso vai durar um ano. Então vocês podem usar o mesmo telefone. Né? Aqueles que estão esperando para entrar no curso regular de filosofia do Seminário de Filosofia, esperem mais uma semana, no máximo 10 dias, que isso aqui eu já vou colocar no ar a primeira aula, tá certo? Provavelmente uns 2 ou 3 dias antes da aula eu coloco um aviso, mas a primeira aula já vai entrar no ar daqui a pouquinho, tá bom? Eu queria apelar a vocês que escrevam para o secretário de Educação do Rio de Janeiro, né? De Brasília, perdão, José Luiz da Silva Valente, apoiando pela demissão do professor que estava ensinando homossexualismo a crianças pequenas. Quer dizer, ensinar homossexualismo para crianças pequenas já é construir a freguesia para os pedófilos, tá certo? Que estão tudo na fila aí esperando. E está um professor fazendo isso, ensinando lá os meninos como é bonito dar o curso, papica, essa coisa toda. Coisa muito pedagógica, um negócio de uma elevação pedagógica assim, fora do comum, entendeu? Porque, na verdade, nem sexo heterossexual se ensina para criança, né? A não ser que haja uma expectativa, uma indução deles à prática do sexo prematuro, né? Nem heterossexual, nem muito menos homossexual. Então tá lá o professor fazendo essa putaria lá na sala de aula, e o secretário José Luiz da Silva Valente demitiu o sujeito. Naturalmente recebeu pressões, né, de toda a mesa, porque você sabe que proibir falar de homossexualismo para crianças pequenas, você sabe que é fascismo, é crime hediondo, é crime contra a humanidade, não é isso? Se você ouvinte, você não ensinou o seu filho desde pequenininho a chupar pica, você é um fascista, você é um nazista, tá certo? Você é culpado de assassinato em massa. Sabia dessa? Pois fique sabendo. Aliás, eu queria recomendar aqui a vocês um livro do professor Paul Gottfried, Multiculturalism and the Politics of Guilt, Multiculturalismo e a Política da Culpa, publicado pela Universidade de Missouri. É um livro extremamente importante, ele toca alguns assuntos que eu, assim, no final do Jardim das Aflições eu tinha tocado, mas o Jardim das Aflições já tem mais de 10 anos, tá certo? E ele está com uma análise muito mais atualizada disso aí, que é o fato de que esse movimento esquerdista internacional, ele adiou, né, a implantação do socialismo, da economia socialista, adiou ou talvez até tenha desistido dela, para pensar que isso aí não funciona mesmo, e passou a atuar numa área muito mais perigosa, que é o controle da vida pessoal. Quer dizer, o Estado, através da sua Previdência Social e outras instituições, empenhados em mudar radicalmente os valores, né, e o senso de orientação das pessoas na vida. Por exemplo, no Brasil houve essa pesquisa da Fundação Perseu Abramo que 99% dos brasileiros é contra o homossexualismo. Então, o que o governo vai fazer? Ficar quieto com relação ao homossexualismo? Não, ele vai ensinar essas 99% de pessoas, 99% de brasileiros, que eles estão errados.
Quem está certo é o governo. Quem é o povo, né, para decidir o que o governo tem que fazer? O governo é que tem que decidir o que o povo tem que fazer. E vocês pensam que isso é uma exceção, que é uma coisa que acontece no Brasil? Não, isso é uma política mundial que está sendo implantada há mais de 40 anos. De início veio lentamente, né, com coisas assim, tipo antitabagismo, tipo coisa de você não pode comer gordura e tal, e termina, né, dizendo quais são os princípios morais que você tem que seguir. Quer dizer, um Estado auto-intitulado mentor da população. Mas ele não se limita a ensinar, ele também cria novas legislações e intimida e pune aqueles que não estão de acordo com as novas regras. Então, há uma obra de engenharia social, engenharia psicológica sendo implantada em escala mundial. É uma coisa brutal. Quer dizer, isso praticamente não vai ficar como na China, só tem liberdade de tipo econômico, e mesmo assim é liberdade econômica para quem tem muita grana. E o resto é tudo controlado pelo Estado. Então eles fizeram uma espécie, vamos dizer, de socialismo, né, às avessas. No início eles queriam controlar a economia, já viram que não dava, bom, então a gente deixa a economia, mas de vingança a gente controla tudo mais, né, e aperta ali os parafusos para que ninguém possa respirar, ninguém possa dar uma queixa, né, e qualquer coisa, se você escapa vamos dizer, da norma, você é chamado de fascista. Quer dizer, o empenho mundial em combater, né, os fascistas vai cada vez mais ampliando o sentido da palavra fascista, até que todo mundo que não concorda com meia coisa que o governo quer, é todo mundo fascista, e você já é um candidato a você perder seu emprego, né? A você ser, se você está na universidade, você vai ser boicotado com verba de pesquisa, até vai ser mandado embora. E, eventualmente, até irá para a cadeia, conforme aquela lei que está aí no Brasil, a famosa PL 121, que quer botar na cadeia todo mundo que critica o homossexualismo. Coisa que já está em vigor, por exemplo, no Canadá já está em vigor. Né? Mas o Canadá sempre foi um país socialista mesmo, é um lugar opressivo pra caramba. Então, esse secretário de Educação, justificando o seu sobrenome Valente, ele botou lá o propagandista do gaysismo para fora. E está recebendo pressão tudo quanto é lado. Então, por favor, escrevam apoiando para jl.valente@uol.com.br ou enviem para o www.escolasempartido.org, que fará chegar a mensagem até ele, né? Agora, antes de tudo ou mais, eu queria aqui responder uma mensagem que eu recebi do Márcio Nicodemos, né, que está aqui me passando um pito. No último Trout Speak, 16 de fevereiro, o senhor disse, aspas, a Opus Dei é um bando de boiolas, não faz absolutamente nada, fecha aspas. Aí prossegue ele, não é verdade. Não pertenço à obra, mas frequento algumas atividades e tenho bons amigos lá. A Opus Dei tem um excelente trabalho de formação espiritual com orações, missas, palestras, recolhimentos, retiros, apostolado, confissão e direção espiritual. Realiza inúmeros trabalhos sociais e tem um trabalho muito bom de formação intelectual com palestras, cursos, etc. Alguns membros admiram o seu trabalho e estudam a sua obra. Alguns membros rezam pelo senhor. Muito obrigado. E o senhor sabe disso. Sei, de fato sei. São homens íntegros, firmes na fé, estudiosos, trabalhadores. Portanto, espero que o senhor se informe melhor, pense bem e se retrate no próximo programa. Então, muito bem. Eu não disse que eles não são cristãos. Não disse nem mesmo que eles não são devotos. Eu sei que eles são cristãos, são devotos porque eu os conheço. O que eu disse é que são boiolas. E boiola não disse no sentido sexual, evidentemente. Boiola no sentido ideológico. O que é boiolice ideológica? Consiste no seguinte, o sujeito ser contra determinadas coisas, mas jamais combatê-las em público. Agora, se você diz que o Opus Dei está fazendo alguma coisa, eu vou te lembrar um negócio. O Papa Pio XII, em 1953, dizia que nós tínhamos que combater o comunismo, tá certo? Até o ponto da morte. Nós tínhamos que oferecer a nossa vida, arriscar a nossa vida para combater o comunismo. Tá certo? Já onde o Papa Pio XI, na encíclica Divini Redemptoris, é isso,
enfatizava que ele mesmo jamais tinha parado de falar contra o comunismo. Ela enfatizava que a igreja jamais tinha silenciado contra o comunismo. Depois ela veio a silenciar, mas até a época, né, não tinha silenciado. E citava os seus antecessores que tinham botado a boca no mundo contra o comunismo, citando aí, né, as encíclicas Miserentissimus Redemptor, 40º ano, Caritate Christi, Acerba Animi, Delectissima Nobis e outras. Quer dizer, a igreja não parava de falar nisso. É isso. Diz aqui, Pio XI, tá certo? Um poderoso fator que auxilia a difusão do comunismo é a conspiração de silêncio por parte de um amplo setor da imprensa não católica no mundo. Dizemos conspiração porque é impossível explicar de outra maneira porque a imprensa, em geral, tão ávida de explorar mesmo os pequenos incidentes da vida, foi capaz de permanecer em silêncio por tanto tempo a respeito dos horrores perpetrados na Rússia, no México e mesmo na Espanha. Tá certo? Então, note bem, o Papa Pio XI está acusando a mídia inteira de conspiração de silêncio com relação aos crimes comunistas. Agora, se ele está condenando até mesmo a imprensa leiga, você imagina as organizações cristãs que têm a obrigação não somente de denunciar dia e noite os maiores crimes já cometidos contra a humanidade e denunciar o maior inimigo que a igreja já teve em 20 séculos de história, mas tem a obrigação de oferecer a sua própria vida. Agora você me diga, Márcio Nicodemos, quantos jornais anticomunistas a Opus Dei publica? Né? Quantos programas de televisão anticomunistas ela publica? Quantos manifestos contra os crimes do senhor Fidel Castro, tá certo? A Opus Dei publicou. Quantos manifestos contra o Foro de São Paulo a Opus Dei promoveu? Ela não fez nada disso. Eles deixam, eles que são pessoas importantes, são pessoas de poder, são presidentes de empresa, são magistrados, tá certo? São políticos, tá certo? São militares de alta patente, tá certo? Esses todos deixam os pobres, tá certo? Desamparados, solitários, como eu e Graça Salgueira, lutando no fronte, enquanto eles vão fazer retiro e ficar rezando como velhas. Pois então, repito, são boiolas mesmo. São boiolas mesmo em vocês, nesse sentido. Vocês são infiéis, porque os papas foram muito claros, e mais ainda, no milagre de Fátima, que foi o acontecimento mais importante da história humana desde o nascimento de Jesus Cristo. Nossa Senhora desceu à terra, apareceu deixou uma mensagem para 70 mil pessoas que assistiram à dança do sol, quer dizer, provocou um fenômeno astronômico absolutamente fantástico, majestoso e espetacular, como nunca se viu. Tudo isso para chamar a atenção para um perigo, que era de que a Rússia espalhasse os seus erros pelo mundo e inaugurasse uma perseguição de cristãos como jamais tinha havido na história. Ela anunciou isto. Agora, você não quer dizer que, claro, Nossa Senhora mandou rezar o terço, mas ela não mandou fazer só isso. Ela mandou você ficar escondidinho em casa. Se ela quisesse silêncio em torno disso, ela ia reunir 70 mil pessoas e fazer o maior espetáculo que já se viu nos céus, tá certo? Desde a criação. Ora, Nossa Senhora quer que vocês façam barulho, quer que vocês combatam, quer que vocês façam como o Papa Pio XI, que diz, jamais silenciei. Como eu que não presto, não vou me comparar ao Papa Pio XI, que eu comparo com o Papa Pio XI, eu sou uma pulga, eu sou um cocô de pulga. Você está entendendo? Aquilo era um homem santo, eu sou um filho da puta, mas eu estou cumprindo aqui a minha obrigação, porque foi o que Nossa Senhora mandou fazer. E você, quando tem dúvida, por exemplo, às vezes a igreja está dividida, um sujeito fala uma coisa, outro fala outra, tá certo? Mas o que Nossa Senhora falou não é dúvida, não há dúvida alguma. Você está entendendo? Ela deu uma ordem muito clara. Então, não é só para rezar o terço. Tá certo? Ela não quer descrição. Agora, veja, tem pessoas
que reduzem esse combate de vida e morte contra o maior inimigo que a igreja teve, eles reduzem a questão, vamos dizer, de uma polidíssima divergência político-ideológica. E querem tratar os comunistas muito bem, como se fossem pessoas respeitáveis e não os criminosos, assassinos, tarados que são. Como se merecessem respeito. Quer dizer, isso é o que a igreja chama de respeito humano. Vocês todos da Opus Dei, vocês tratam, tá certo? A turma do Foro de São Paulo, dos partidos comunistas, os terroristas todos, com respeito humano. Vocês silenciam e ficam lá rezando como velhinhas. Quer dizer, na hora que o inimigo chega e ataca, os homens têm que sair para lutar. As velhinhas e as criancinhas ficam rezando dentro de casa. Mas essa tarefa delas não é a nossa. A nossa prece, meu filho, é no campo de luta. Você está entendendo? É ali que nós oferecemos a nossa vida, tá certo? Em sacrifício, pela honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo pisado, pisoteado, cuspido dia e noite. Então não venha me dizer, eles fizeram seminário, eles fizeram retiros. Né? Eu quero ver os caras no campo da luta, usando, pondo ali a sua vida, o seu talento e o seu dinheiro. Você já ouviu falar da Graça Salgueiro? A Graça Salgueiro é uma psicóloga aposentada da prefeitura do Recife, ganha uma miséria por mês. Ela está fazendo mais contra o comunismo latino-americano do que a Opus Dei inteira. Nunca vi um homem da Opus Dei chegar lá e dar uma solidariedade, fazer uma visita, sabe, de cortesia. Não é isso? Ora, você visitar quem precisa de você é uma das obrigações mais básicas do cristão. No segundo mistério do Rosário, o que faz Nossa Senhora? Vai visitar a sua prima, que precisava dela. Vocês têm cumprido isso, seus desgraçados? Seus molengas, seus boiolas, seus viadinhos. É isso que vocês todos são. Não no sentido sexual, evidentemente. Tá certo? Preferia que fosse no sentido sexual. Se fossem, vamos dizer, se fossem homossexuais, estariam pecando. Tá certo? Mas todos nós pecamos de alguma maneira. Uns são viados, outros são bêbados, outros são jogadores, outros são adúlteros, outros são preguiçosos, tá certo? Outros são boca suja que nem eu, você está entendendo? Todos nós pecamos, tá certo? Mas nós não podemos fugir da obrigação que a própria Nossa Senhora e tantos papas, eu citei só aqui Pio XII e Pio XI, mas Leão XIII disse a mesma coisa. Tá certo? Quer dizer, aqui ele cita uma dezena de encíclicas que enfatizam isto. Esse negócio de comunismo não é brincadeira. E note bem, quando você vê gente analisando a situação internacional, falando de terrorismo islâmico, etc., procure lá o nome Rússia, ou a União Soviética, ou o KGB. Se não tiver esses nomes lá, é desinformação, é desconversa. Nossa Senhora deixou muito claro, não falou assim, tome cuidado com o Islã. Não falou nada disso. Ela disse, a Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo. E você lê os livros do general Ion Mihai Pachepa, que foi o oficial de mais alta patente que fugiu do mundo comunista para o Ocidente, ele mostra lá que todo esse negócio de terrorismo islâmico foi montado pela KGB com a participação e ajuda dele próprio. Quer dizer, ele está confessando o seu próprio crime, não está acusando o vizinho. Quer dizer, quando acusa os outros, você pode duvidar, mas quando o cara vem e confessa o seu crime, então por que eu vou duvidar? Quer dizer, ele não está se gabando de que ele fez isso, ele está envergonhado de ter feito isso. Então, por trás de toda essa coisa terrorista, meu filho, está um negócio chamado KGB. Tá certo? O próprio Ion Mihai Pachepa, ele também contou que toda aquela campanha que se montou contra o Pio XII, com aquele maldito livro, O Papa de Hitler, de um picareta chamado John Cornell, o Ion Mihai Pachepa também contou que toda essa campanha anti-Pio XII foi tudo montado pela KGB. E quer saber? Até eu acreditei nessa merda. Eu li o livro do John Cornell, na hora acreditei. Depois é que eu vi o livro do Rabino. Teve que vir um Rabino. Porque padre não fez isso não, o cardeal não fez isso não. Né? Fizeram, às vezes faziam uma notinha aqui e ali, mas fazer um livro e sair combatendo de frente foi um Rabino que fez, o Rabino Daniel Dellen, que disse, olha, não é nada disso, o Pio XII foi o cara que mais ajudou a gente, enquanto todos os outros ficaram no blá blá blá, só ele é que fez alguma coisa, e que falou em nossa defesa pela Rádio Vaticana, tá entendendo? Então, isso quer dizer, também existe o livro da Claire Sterling, que se chama O Tempo dos Assassinos, que tem edição no Brasil,
que conta como a KGB planejou e executou o atentado que quase matou o Papa João Paulo II. Quantas pessoas da Opus Dei, quantos dirigentes, quantos potentados da Opus Dei escreveram para denunciar isso no mundo inteiro, com todo o poder que eles têm, com toda a capacidade que eles têm de influenciar a mídia? Quem foi que levantou sua voz para dizer, esses comunistas são assassinos, tentaram matar o nosso Papa, não conseguiram porque Jesus protegeu? Tá? Quantos falaram isso? Nenhum. Então não vou me retratar merda nenhuma, Márcio Nicodemos. Eu quero que esses caras parem de agir como velhinhas e ajam como homens. Rezar o terço, né? Meditar, ler o Evangelho, é obrigação de todos nós. Agora, o sujeito não vai dizer que ele ele tem o direito de fugir da luta porque ele está rezando lá o terço. Ele termina de rezar o terço e vamos partir para a porrada aí, meu filho. Você tem que denunciar essas coisas dia e noite, com o risco da sua própria vida. Isso aí não sou eu que estou dizendo, é o Papa Pio XII. Agora, o que facilita tanto, vamos dizer, a expansão desse movimento comunista, terrorista, tá certo? Radical, revolucionário, internacional? São pessoas como essa gente da Opus Dei, que são contra, mas reduz tudo a uma questão de uma divergência ideológica, nós temos que respeitar o nosso adversário, tá certo? Quer dizer, como se homicídio em massa fosse apenas uma doutrina, não fosse um ato criminoso. Né? E esse pessoal, então, significa o seguinte, eles têm perante a vida uma atitude não religiosa, uma atitude não moral, tem uma atitude estética. Eles gostam daquilo que fica bem, que é polido, que é elegante, e isso para eles é mais importante do que a substância dos fatos que estão acontecendo. Então, nós devemos combater o adversário, sim, mas com polidez, com educação. Quer dizer, essa coisa que é estética, uma exigência estética é colocada acima do dever moral de morrer, de oferecer a sua própria vida. Eu não estou dizendo para matar comunistas, eu não estou dizendo para prender comunistas, eu estou dizendo para denunciá-los 24 horas por dia. E daí vai aquela besta daquele Rodrigo Pedroso dizer, o Olavo quer que a igreja seja um think tank comunista, anticomunista. Não sou eu, sua besta, é Pio XII, é Pio XI, é Nossa Senhora. Você acha o seguinte, que Nossa Senhora desceu do céu para falar do perigo dos erros da Rússia que iam se espalhar pelo mundo inteiro. Um mês depois do aviso dela, estourou a Revolução Russa e começou a matança de cristãos. Que não parou até hoje. E vocês estão lá rezando, fazendo retiro. E não quer que eu chame de boiola? Olha, eu chamo de boiola por caridade. Porque eu devia dizer, são traidores e cúmplices do inimigo. É isso que eu deveria dizer. Mas eu não digo isso porque eu sei que isso não está nas intenções dele, pelo menos não está na intenção da maioria. Se bem que pode ter gente lá infiltrada. Recentemente, saiu um depoimento de uma senhora chamada Bella Dodd, que tinha já escrito um livro de memórias a respeito da participação dela na espionagem comunista, mas tem um detalhe que ela não tinha contado no próprio livro, e que recentemente divulgou, que foi a infiltração maciça de gente da KGB dentro da igreja, mas desde os anos 30. E ela mesma disse, eu pessoalmente coloquei 1.200 pessoas lá dentro. Uma pessoa colocou. Ou seja, vocês já pararam para examinar quantos desses cardeais liberais, desses caras que vêm falar com voz adocicada a respeito do adversário, quantos desses são agentes infiltrados da KGB? Quantos outros que não são agentes, mas são pagos, são venais, foram corrompidos? E quantos outros que colaboram, sem nem mesmo receber dinheiro, colaboram por covardia? Já pararam para pensar quanta dessa gente, né, colaborou para que se realizasse aquela coisa abominável, aquela abominação do Pacto de Médici, que é a igreja colaborando com o comunismo, silenciando com o comunismo, em troca de quê? De 2 arcebispos ortodoxos participar do Concílio Vaticano II. Você acha que vale a pena? Olha, você me manda 2 convidados e eu silencio sobre o maior crime do século. Eu silencio sobre a matança àquela altura. Já eram 50 milhões de cristãos. Você procura as atas inteiras do Concílio Vaticano II, a palavra comunismo não aparece. É gente desse tipo que está
na Opus Dei. Muitos enganados, achando que a obrigação deles é apenas, né, rezar e fazer retiros e acreditando na seguinte coisa. Só tem duas alternativas para a igreja. Você tem a igreja esquerdista, militante, e tem a igreja apolítica. Ou seja, a igreja não pode fazer política em defesa própria. Ela não pode fazer política cristã. Ora, meus filhos, o que determinou o rumo das coisas na Europa depois da Segunda Guerra foram os partidos chamados da democracia cristã. Foi a democracia cristã os partidos da democracia cristã que impediram que a Europa Ocidental caísse sob o domínio dos comunistas. Agora, se tivesse, por exemplo, Konrad Adenauer, ele diz, não posso fazer política, não posso usar minhas tantas mãozinhas nisso aí, eu vou para casa, vou rezar o terço e fazer retiro. Os comunistas teriam tomado a Alemanha inteira. A mesma coisa na Itália, a mesma coisa na França. De Gaulle, vocês não vão dizer que vocês são mais católicos do que De Gaulle, que era um homem que ia na missa, confessava e comungava todo dia. Ele jamais parou de combater isso aí. Ele se arriscou no combate contra os nazistas, se arriscou no combate contra os comunistas, até o último dia do mandato dele. Ele só foi para casa rezar quando saiu da presidência, já estava velho, caindo aos pedaços, daí ele disse, bom, agora eu não tenho mais força do que uma velhinha, então eu vou fazer serviço de velhinha, eu vou lá rezar o terço só e pronto. Agora vocês não, vocês já se aposentam aos 18 anos de idade, entram no Opus Dei, agora eu vou fazer retiro, pensar só em coisas espirituais, não vou sujar minha mão nessa coisa nojenta de ideologia, de luta política. Eu digo, ora, meu Deus, isto é a raiz da corrupção, isso é conversa do demônio. Se Nossa Senhora quisesse discrição, quiser que todo mundo vá para casa só para rezar o terço, ela não teria vindo do céu para fazer essa barulheira que fez em Fátima. E depois tanta gente tentou abafar. Então, olha, comi quase metade do programa falando disso, mas merece. Aqui, Marcos, com todo o respeito, a atenção e a simpatia que você me merece, os caras são boiolas, sim. E digo isso não para condenar, eu digo isso para educar, para que eles acordem, porque tem gente muito boa lá, eu mesmo conheço. Alguns dos meus melhores amigos estão lá no Opus Dei, são gente boníssima. Só que é o seguinte, acordem, gente, vocês não estão cumprindo o seu dever. Vocês estão deixando gente que não tem nem dinheiro, nem poder, nem meios de difusão, lutar sozinho no campo de batalha enquanto vocês ficam dentro de casa rezando. Então, tem que dizer para eles como Jesus Cristo diz. O que você vem aqui fazer as suas oferendas? Vai primeiro acertar a tua dívida com o teu irmão. Vocês têm uma dívida com Graça Salgueiro. Vocês têm uma dívida com o pessoal do Farol da Democracia. Vocês têm uma dívida comigo, pô, até comigo. Né? Quando vão pagar essa dívida? Quando vão manifestar publicamente o seu apoio? Dizer assim, cartinha secreta, gostamos muito do senhor, nós não queremos aparecer na sua companhia. Isso aí é boiolice, minha gente. Então, vão lá, vão na casa da Graça Salgueiro oferecer sua solidariedade e não escondam a solidariedade. Porque esconder a solidariedade àquele que está lutando contra os inimigos do Cristo é trair o Cristo novamente. Tá certo? Nem espera o galo cantar. Antes do galo cantar, o nego já... Né? Já fala, não conheço, não sei. O seu Olavo de Carvalho, não sei quem é. Graça Salgueiro, não sei quem é. Farol da Democracia, não sei quem é. Heitor de Paulo, não sei quem é. Júlio Severo, não sei quem é. Não ando com essas pessoas porque eu sou uma pessoa bem educada, né, bem vestida, bem falante. Eu sou contra o comunismo. Mas isso aí, a atitude desses caras, é que nem tem um amigo meu aqui nos Estados Unidos que ele diz o seguinte. Ele diz assim, chega um sujeito e estupra a sua filha, você tem 3 filhas, chega um sujeito e estupra uma, e daí você chega pro cara e fala, olha, nada de pessoal contra você, tá certo? Nós respeitamos a sua atitude, tá certo? Mas nós protestamos contra o que você fez com essa menina e nós nos opomos categoricamente a que você estupra as outras duas. É assim que eles combatem. E querem que eu faça o mesmo. E quando eu não faço, dizem, ele é muito radical. Pois um dia estava eu na reitoria, a reitoria de uma universidade protestante, eu não vou dar o nome do desgraçado, porque ele já se queimou suficientemente. Então o reitor, que é um sujeito odiado por toda a esquerda por ser um direitista, está lá, no mesmo momento que eu vou visitá-lo, por uma coincidência, está lá um
bando de esquerdistas também fazendo uma visita. Então ele me apresenta para os caras, falei, esse que é o cara, o homem mais direitista do Brasil. Como querendo se limpar, dizendo, eu não sou tão direitista assim, comigo vocês podem contar, eu sou um homem educado, jamais vou fazer essas maldades com os direitos. É assim que esses desgraçados criam o rótulo com que a esquerda depois vai me carimbar, chamando de extremista. Extremista, que eu saiba, é quem prega medidas extremadas. Eu nunca preguei nenhuma medida extremada contra comunista nenhum. O que eu prego é que a gente deve falar contra eles. Eu nunca disse que devemos prendê-los, que devemos bater neles, se bem que às vezes merece apanhar. Tá certo? Mas se eu tiver que bater algum comunista, eu vou bater pessoalmente, eu não vou mandar a polícia atrás deles para bater. Isso é outra covardia também. Tá certo? Então, nunca preguei nada de extremado contra ninguém. E nem medida extremada de maneira alguma. Aliás, eu raramente dou sugestões quanto ao que se deve fazer em política. Eu me limito a analisar o que está acontecendo. É isso. E falar a favor das coisas que me parecem boas e contra as que me parecem más. Mas nunca na clave do planejamento. Eu não tenho planos políticos para oferecer. Eu não tenho uma ideologia para vender, minha gente. Então como é que eu posso ser extremista, meu saco? Agora, esses caras são essas pessoas omissas, você está entendendo? E cúmplices passivas, são essas que fazem com que o rótulo de fascista fascista, extremista, etc., possa ser grudado facilmente em qualquer pessoa que não seja tão covarde quanto ele. Quer dizer, qualquer um que fale, né? E fale com a veemência devida, passa a ser extremista. Vocês são culpados disso, gente da Opus Dei. Então, vocês é que me devem não somente desculpas, mas reparações. Vocês devem a mim, a Graça Salgueiro, a todas as pessoas valentes que têm corrido risco para defender vocês. Nós, sem recursos, sem meio nenhum, nós defendemos vocês. Vocês jamais nos defendem. Mas, dizem, nós admiramos muito o senhor. Pega essa sua admiração e enfia no cu. Você está entendendo? Ou tu vem lutar junto comigo, ou não diz que me admira, porque eu não preciso de admiradores, porra. Olha aqui, tá aqui minha mulher me ama, minha filha me ama, meu filho me ama, meus cachorros me amam, meus amigos me amam. Acabou, eu não preciso de tanto amor assim, eu não preciso de admiração. Quem precisa ser admirado por todo mundo é líder de massas, é Adolf Hitler, é Stalin, é Che Guevara, é esse que querem ser amados. Eu tô cagando pro seu amor, meu filho. Eu preciso de companheiros de luta, gente que vem aqui se arriscar junto comigo. Como eu me arrisquei minha vida inteira. Minha vida inteira não, pelo menos nos últimos 15 anos. Antes eu era burro demais para entender que precisava fazer isso. Não foi por covardia, não, foi por burrice. Agora que eu percebi o que tem que fazer, não me interessa se tu é valente ou covarde, tu vai ter que lutar do mesmo jeito, porra. Muito bem, vamos mudar de assunto. Finalmente, a questão da nacionalidade do Obama apareceu no Senado. Graças ao senador Richard Shelby, do Alabama. Diz, olha, todo mundo tem que ser um cidadão nascido na América para ser presidente. Ninguém é exceção. Tá certo? Dizem que o Obama nasceu no Havaí, mas eu não vi nenhuma certidão de nascimento. Porque aquela merda que ele publicou não é uma certidão de nascimento. Tá certo? Aquilo lá não tem valor nenhum. E, ademais, aqui está, no site do Barack Obama, do partido da campanha do Obama, foi obviamente falsificada. Tem o laudo do Ron Polaric de 200 páginas examinando aquilo, não pode ser autêntico em hipótese alguma. Tá certo? Então, acharam que podia silenciar, sempre na base. É aquele truque de, assim, fazer você sentir que o que você está fazendo é vexame. Você está pagando mico. Você é teórico da conspiração, todo mundo vai rir de você. Tá certo? Olha, quem tem medo de riso, quem tem medo de gozação, não é cristão jamais. Porque Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, foi objeto de tudo quanto é gozação. Cristo pagou todos os micos, pagou todos os nossos micos antecipados. Agora você não quer nem um miquinho, nem um feto de mico você quer, porra. Tá entendendo? E diz que é cristão porque fica lá fazendo o retiro. Ora, porra. Então, todo mundo disse que a coisa ia passar. Fala, não, isso é teoria da conspiração, não vai dar nada. Fala, não, vocês estão muitíssimo enganados. Teve até alguém que me escreveu, acho que foi o Fernando Pavlov, não lembro, me cobrando uma explicação de como é que estão aqueles processos que foram para a Corte Suprema. Nenhum dos processos até agora, dos que foram examinados, nenhum chegou a ser julgado, porque havia
um pretexto legal, um pretexto puramente formal, mas ao qual o pessoal obamista podia se apegar, que é o seguinte: o cidadão comum não tem o direito de contestar uma candidatura, só o outro candidato, só o partido oponente. Por quê? O eleitor não é prejudicado diretamente pela vitória deste ou daquele. O eleitor pertence à democracia, ele tem que aceitar o resultado. Agora, o oponente é prejudicado caso a candidatura do seu adversário seja ilegítima. Como o Partido Republicano não fez nada, então o cidadão comum não podia fazer. Acontece que esse pretexto agora não vale mais. Por quê? Se ninguém pode contestar a legitimidade da candidatura, pode contestar, sim, a legitimidade do presidente da República. Então, há mais outros 15 processos esperando, e desta vez a Suprema Corte não vai ter essa saída. Então, mais dia, menos dia, vai ter que julgar isso. Tá certo? Então, fizeram o possível para abafar, onde foi a notícia mais importante de todos os tempos, porque o que o Barack Obama montou foi a maior fraude conhecida na história humana, enganou o país inteiro. Tá certo? E ninguém quis noticiar. Foi a notícia mais subnoticiada da história do jornalismo universal. E baixaram uma cortina de silêncio como somente se viu na União Soviética. Agora, aqui, que era a terra da liberdade de imprensa, os caras cederam voluntariamente a sua liberdade de imprensa para favorecer o candidato democrata. Mas, aguardem, isso não vai ficar assim. Isso vai ser impossível manter essa mentira eternamente. Isso vai estourar mais dia, menos dia, como estourou o negócio do Foro de São Paulo. Não dá para esconder tudo. O Abraham Lincoln tinha razão. Você pode enganar algumas pessoas durante muito tempo, ou um bando de pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Então, esse negócio ainda vai terminar muito mal. Tem mais aqui, estou com uma lista dos processos que estão aguardando para ser examinados ou pela Suprema Corte ou pelas Cortes Estaduais. Nem todos são, a maioria não são processos contra o Obama. Não há ninguém ainda falando nada contra o Obama. Está apenas exigindo a documentação e alguns estão, vamos dizer, acusando e pedindo a demissão das autoridades que se omitiram. Por exemplo, o Congresso americano, né, examinou meticulosamente a documentação do John McCain, mas nem olhou na do Barack Obama. Quer dizer, o Barack Obama é sócio remido, ele entra sem pagar, ele não precisa mostrar nem a carteirinha na entrada. Tá certo? Então, é evidentemente uma discriminação, tem que ter processo desse tipo. Tem processo contra autoridades estaduais que não fizeram o que tinham de fazer e assim por diante. Então, é errado dizer que são processos contra o Barack Obama. 2 ou 3 são, mas a maioria não é. Muito bem. Agora, antes que eu me esqueça, você vê, tem um sujeito aí, um bom filho da puta, que escreveu para a Graça Salgueiro, falando como se ele fosse alguém da cúpula de algum negócio. Não nos custará, né, determinar aí a sua execução. Eu digo, olha, eu esqueci o nome do cara, alguém me lembra? Stefano, não sei das quantas. Olha aqui o Stefano. O que você quer é chupar uma piroca, meu filho. Você está entendendo? É isso que você quer. Né? Agora vai lá pegar a Graça Salgueiro, que está lá sozinha. Briga comigo, porra. Vem aqui em casa, te dou um endereço, tudo você vem aqui, vem conversar de homem para homem. Né? Tu não é de nada, mas é um bosta humano, tá entendendo? Ora, porra. Agora, voltando aqui ao Obama, é o seguinte. O ex-chefe do Mossad, Shabtai Shavit, né, fez uma declaração aqui dizendo que o Obama, com essa história de querer dialogar com o Irã, né, resolver tudo na base, né, do beijinho, né, beijinho e abracinho, tá certo? O que ele está fazendo é dando tempo para o Irã construir a sua bomba atômica. E esse cara tem toda a razão, por quê? Está aqui um despacho, né, do Financial Times dizendo que o Irã, hoje em dia, já tem reserva de urânio suficiente para fazer a bomba. Quer dizer, isso é uma corrida contra o tempo. E o Irã não vai fazer bomba para guardar, que nos Estados Unidos fizeram. A primeira bomba que tiver já vai soltar, tá certo? Ali em Tel Aviv ou em Jerusalém. Eles não vão ficar acumulando, não vão ficar guardando, tá entendendo? Eles já avisaram que o objetivo deles é varrer Israel da face da terra.
Israel é do tamanho de uma titica de galinha, quer dizer, bate uma bomba, para liquidar. Com os Estados Unidos precisa umas 20, mas lá não, uma bomba acaba com Israel, porra. Então pode ter certeza, o primeiro que eles vão soltar Israel. Então é uma corrida contra o tempo. E o Barack Obama fica aí enrolando e enrolando e enrolando, tá certo? E, olha, eu sugiro para vocês que vocês procurem aí no site da cnbc.com, né, um comentário de um cidadão chamado Rick Santelli, Santelli, que é um comentarista econômico da CNBC, tá certo? Que ele foi lá numa entrevista coletiva e fez umas perguntas, espremeu lá os caras representantes do governo com relação a esse maldito plano econômico do Obama, mostrando que o negócio é furado, e foi destratado pelo assessor de imprensa do Obama, que, aliás, o próprio Obama já tinha destratado o repórter do outro dia. Então o governo já começa a botar o pinto na mesa, querendo intimidar a mídia, né? Ameaçando de voltar a tal da Fairness Doctrine, que é o nome mais cínico que pode ter, porque fairness quer dizer justiça, equanimidade, etc, etc. E a ideia deles é o seguinte, que o tempo do rádio seja dividido meio a meio. Você é obrigado, você dá a sua opinião, você é obrigado a dar a opinião contrária. Como aqui o espaço está mais ou menos dividido 50%, 50%, porque a esquerda tem jornais e televisão e a direita tem o rádio, então o que vai acontecer? Os 50%, 50% vai virar 75% esquerdista contra 25%, numa só tacada. E o governo Barack Obama está ameaçando fazer isso. Então, esse Rick Santelli, que não é um sujeito normalmente conservador, então ele examinou o plano econômico e disse, mas isso aqui vai ferrar com o país. Não é possível, tá certo? Que o sujeito acredite que gastando dinheiro, torrando dinheiro, né, ele vai acabar com a crise, porque foi justamente gastando e torrando que se criou a crise. Portanto, o negócio vai agravar. E ele então está praticamente clamando na televisão, gente, na CNBC, que não é um canal de direito, clamando assim, nova Revolução Americana, tem que derrubar essa merda desse governo, tá entendendo? É muita coragem desse Rick Santelli, dê uma olhada lá. Mas não é sem razão, porque olha aqui, essa semana, a mídia Dow Jones baixou o seu ponto mais baixo dos últimos 6 anos, graças a esses estímulos, né, do Obama. Ninguém está acreditando nisso, porra. Ninguém acredita nisso. Foi feita uma pesquisa, 63% dos americanos acham que esse plano vai ferrar com o que sobra da economia americana. Como o tal do New Deal, que é tão celebrado por essa gente, ferrou com a economia na época. Quer dizer, ninguém está se iludindo com esse negócio, não, porque, olha, todo mundo achou bonitinho o Barack Obama, vamos votar no cara, change, mas na hora que dói no bolso, né, volta tudo atrás. Agora aqui tem uma pergunta do Moreno Garcia. O senhor vem estudando e trazendo ao público muitas informações sobre a estrutura do PT e do Foro de São Paulo há muitos anos. O Lula é um líder de fato e um bom estrategista, ou há por trás do PT e do Foro alguma eminência parda ou elite intelectual? Como funciona essa estrutura de poder? Além das atas do Foro, há mais alguma fonte primária importante ou bibliografia básica? Claro que há. Então, em primeiro lugar, tem que ler as atas dos congressos, dos vários congressos do PT. Porque o PT sempre foi assim, falar uma coisa para fora, mas outra para dentro. Quem é que vai ler as atas? Aquilo é de uma chatice imensa, né? Ninguém lê. Só eu, né, que sou maníaco, porque você sabe que eu sou um sujeito extremista, louco, psicótico, perigoso. Então, como prova da minha periculosidade, eu até li as atas do PT, porra, né? Além disso, tem um site que eu sempre recomendei, que o site está linkado no meu site, que é o site Gramsci e o Brasil, onde você vai acompanhando as discussões desse pessoal gramsciano, né, mês após mês. Porque isso é uma característica do movimento comunista, é o seguinte, sempre tem uma elite intelectual encarregada de discutir tudo e fazer as análises de conjuntura. Essas análises, por sua vez, vão orientar as decisões dos líderes e estrategistas. Não há nada de parecido com isso na direita. Você não tem um think tank direitista. Você tem gente, um aqui fazendo um blog, outro de vez em quando faz o Fórum da Liberdade, né? Mas, primeiro e tudo isso somado é ínfimo em relação aos recursos que tem o esquerdista. Agora, essa turma do Foro de São Paulo não se passa uma semana que você não tem a reunião do grupo de trabalho do Foro de São Paulo em algum
em alguma capital da América Latina. Então, essa elite intelectual ela existe, é ativíssima. Está continuamente reajustando o seu diagnóstico de conjuntura e sugerindo novas linhas estratégicas. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Eles estão continuamente fazendo isso. Agora, eu tentei convencer o pessoal de empresas, né, o pessoal de Forças Armadas, falando, não precisamos fazer, não, tem que começar a fazer isso de alguma maneira. Análise de conjuntura, não é propaganda, não é sair escrevendo em jornal, são análises científicas que tem que ser feitas, tá certo? Então, mais de 10 anos atrás, eu propus uma pesquisa sociológica sobre a mídia brasileira. Eu não conhecia um tostão para fazer a pesquisa, eu não podia fazer sozinho. Por quê? Porque eu precisava de, digamos, 50 garotos saindo em campo para fazer as pesquisas. Então, não dá. Então, também não posso botar, eu não posso botar meus alunos para trabalhar de graça para mim. Então, não tinha dinheiro, não se fez a pesquisa. Então, esse pessoal, eles entendem que tudo no movimento político gira em torno do que os intelectuais estão diagnosticando. Eles sabem qual é a função dos intelectuais. Agora, o pessoal da direita, não. Eu vivo recebendo convite, você não quer escrever em tal lugar, você não quer dar um curso não sei aonde, eu preciso que alguém escreva um discurso para mim, sempre me oferecendo serviço que está infinitamente abaixo da minha capacidade. Agora, chega assim, olha, vamos constituir um think tank, está lá a verba, você tem o tempo todo para você fazer seus diagnósticos e orientar a gente. Isso ninguém faz. Você está entendendo? Então, a esquerda, ela pega os seus intelectuais e trata a pão de ló, para quê? Para que eles tenham tempo de estudar as coisas e fazer diagnósticos precisos. A turma da direita não. Pensa que filósofo é office boy, pensa que filósofo é redator de discurso. O Zé Guilherme Melchior não redigiu discurso para o João Leitão de Abreu, para o presidente Médici. Redigiu, porra. Como é que pega o homem do gabarito do Zé Guilherme Melchior para escrever discurso? Não, o Zé Guilherme Melchior deveria ter mandado tomar no cu. É isso? Como eu mandei tomar no cu o sujeito lá do partido dito de direita que queria me oferecer R$5.000 para escrever uns artigos para ele. Tem que mandar tomar no cu. Tá certo? Aqui, meu filho, eu sou um filósofo, eu sou um scholar, eu sou um estudioso, eu sou um erudito. Eu não estou aqui para escrever para você as suas ideias. Ao contrário, você tem que aprender com as minhas ideias. Tem que sentar ali na minha escolinha e aprender direitinho. Isto se refere a todos os políticos, generais, empresários do Brasil. Se vocês tiverem gabarito para ser meus alunos, é porque vocês são muito inteligentes. Nenhum de vocês será jamais meu patrão. Nunca. Se der dinheiro para algum projeto meu, tá certo? Isto não vai representar nenhuma obrigação minha para com você. Eu vou tratar você como qualquer outro aluno. Aluno que não tem um tostão para pagar, receberá a mesma atenção que você recebeu. Tá certo? Então, pelo menos isso a esquerda já aprendeu. Tá certo? Claro que os intelectuais deles não têm nem a minha consistência, nem a minha seriedade, nem nada, mas eles trabalham e se esforçam. E eles são o núcleo. Agora, você não vê uma pessoa da direita lendo os escritos desses intelectuais. Eles leem no máximo declaração de líderes, que são a espuma, que são a periferia do movimento. Então, é por isso que não entendem nada do que está acontecendo. Nos escritos intelectuais orgânicos do partido, aqui você vai ver, com 10, 20 anos de antecedência, a estratégia que eles vão seguir no futuro. Ninguém pode fazer algo que ele não pensou. Primeiro tem que pensar para depois fazer. Então, você tem que ver aonde está a atividade intelectual. É dali que vai sair a política no futuro. Agora, o pessoal da direita não entende nem isso. Né? Ai, meu saco, quanta burrice, né? O nosso tempo está quase chegando ao fim. Vamos ver o que mais temos de urgente aqui. Mais uma notícia do Obama reduzindo o arsenal nuclear. Quer dizer, a China, a Rússia, a França e a Inglaterra estão aumentando o seu arsenal e aperfeiçoando e modernizando. Os Estados Unidos estão deixando todas as suas ogivas de envelhecerem e ainda quer jogar fora, porra. Quer dizer, não é possível. Olha, o pessoal que votou nesse cara estava com merda na cabeça. Agora, nem tudo está perdido. Em Israel, você viu lá, quem vai ser o primeiro-ministro? Vai ser o Benjamin Netanyahu,
que é um sujeito que tem 2 bolas no meio das pernas, tá certo? Não é 1,5, tá certo? Não é bola alugada, como as pessoas têm que alugar. Né? Então, é dele mesmo. Então, eu sei que agora Israel não só vai fazer o que tem que fazer, mas vai pressionar os Estados Unidos para também que faça o que tem que fazer. Porque aqui, meu filho, se for contar com os judeus americanos, você está ferrado. 72% deles votaram no Obama. Porra, a gente está fazendo o possível para defender Israel e vocês mesmo estão fudendo com o negócio, porra. Assim não dá. Né? Quando aparece, né, um bispo que falou do Holocausto, todo mundo se mobiliza contra o bispo. Que não tem importância nenhuma, que a opinião do bispo não fede nem cheiro, não tinha 5 pessoas que conheciam a opinião do bispo. Mas quando chega na hora de votar, vota no Barack Obama, que é o cara que está comprometido com esses árabes até a goela. Para vocês terem merda na cabeça, porra! Né? Todo mundo diz, não, os judeus são espertos, eles dominam o mundo. Porra, esperto uma pinóis, é um bando de trouxa. Não digo que são boiola, judeu não é boiola, é valente. Mas tem merda na cabeça, porra. Ou veja aquela Barack Obama falando bonito, eles tudo, vamos votar, vamos votar. Porra! Agora, o judeu que está em Israel não é idiota como vocês. Porque lá eles levam bomba. Agora, vocês ficam aqui no bom e do melhor, né? Assistindo aquela televisão de tela panorâmica, tem a tela de 15 metros, né? E achando tudo lindo, vendo o show da Madonna, vendo, né, esse show de viadagem no Oscar. O judeu americano é isso, porra. A vida aqui tá muito boa. Devia mandar esse filho das putas tudo lá pra faixa de Gaza. Digo, olha, tu vai lá pra ver o que é bom pra tosse e vê se você... Daí reconsidera se você quer votar no Barack Obama. Né? Então, aí, parabéns, Netanyahu. Manda bala aí. Né? Então, olha, eu acho que o nosso tempo já acabou, né? Então... Aqui, aqui o Ivan Luiz Silva me manda aqui uma pergunta. É a pergunta assim, né? Eu falo essa pergunta, negócio da pergunta que não quer calar, eu lembro do Bruno Tolentino, que falava que é a crise de identidade do intelectual progressista. A pergunta que não quer calar. Mas o cu era de quem? Né? Então, aqui a pergunta é mais ou menos essa, porque ele pergunta assim. Ele diz que chega a fazer esquerdista e pergunta, me dá o nome de um inocente morto pela ditadura militar. Não tem nenhum. Todo mundo que a ditadura militar morou ou era terrorista ou era auxiliar de terrorista. Você pega as listas, é tudo gente, né? Da ALN, da VAR Palmares, do MR8. Não tem um inocente, não tem aquele seu Zé Mané que estava lá na esquina, né? Foi, né, assassinado pela ditadura por ter ideias, né, comunistas. Tem um sujeito que foi morto por ter ideias comunistas, pô. Então, se matarem de ideia comunista, tinha que matar todos os universitários do país. Eles só mataram terroristas e colaboradores diretos de terroristas. Agora, o pessoal da esquerda matou um monte de inocente. Quando você põe uma bomba no aeroporto, meu filho, acerta um monte de inocente. Você põe a bomba na porta do consulado, você arranca a perna de um como arrancou do Armando Lovec. Então a lista de inocentes mortos pela esquerda é enorme. A lista de inocentes mortos pela ditadura é 0. Essa aqui é a pergunta que não quero calar. Mas o cu era de quem? Tá certo? Então, olha aqui. O Ronaldo L-A-U-X, pede para divulgar aqui o programa TV Confronto. E eu o faço com muito prazer, porque eu já vi vários programas de lá. É uma coisa muito interessante. Você procura no YouTube, né, no br.youtube.com, né? Olha aqui, vamos lá. Aqui. http://br.youtube.com/user/programa Confronto. Tem muita coisa interessante lá. Estão fazendo um negócio muito bom e tem todo o meu apoio. Aqui, o Conde, né? O Conde me escreve, né? Lembrando, ó, Roxane, diga para o Olavo que o Kuomintang foi praticamente estruturado pelo Partido Comunista, já que seu chefe, o Sun Yat-sen, era pró-esquerda revolucionária, ainda que com viés nacionalista. Muitíssimo bem lembrado, porque no meu artigo anterior lá no Diário do Comércio, onde eu falava dos grandes assassinos em massa do século XX, eu lembrava o Kuomintang que dizia, olha, o Kuomintang, embora fosse contra os comunistas, era também revolucionário.
Quer dizer, o Kuomintang é uma entidade montada pelo Partido Comunista, que depois ficou contra por algum motivo. Tá entendendo? Exatamente como todo mundo fala que a revolução de Fidel Castro derrubou lá um imperialista, um ditador imperialista que era Fulgêncio Batista. Quem botou o Fulgêncio Batista no poder foi o Partido Comunista, porra! Entendeu? E quem tirou ele não foi o Fidel Castro, foram os americanos. Os americanos não aguentavam mais. Falaram, pô, esse cara é um ladrão, só toma o nosso dinheiro, entendeu? E fica lá gastando com aquelas putas o tempo todo. Então vamos tirar. Eles tiraram o cara. Mas quando o Fidel Castro saiu lá de Sierra Maestra e foi até Havana, não tinha um soldado batista pelo caminho para resistir. A epopeia de Sierra Maestra foi literalmente um passeio. Eles não enfrentaram nada, não deram um tiro. Já estava tudo garantido pelos americanos. Né? Então, quando você... Do mesmo modo que os partidos fascistas na Itália se originam do Partido Socialista, e o Partido Nazista também se origina do movimento socialista. São eles mesmos que fazem, e depois desfazem, eles fazem uma merda, e depois eles mudam de merda. E a merda número 2 fala mal da merda número 1. É sempre assim. E vocês caem, seus trouxas. Vocês acreditam que a esquerda e a direita falam... Olha, eu vejo esse negócio e lembro o versinho, o Haikai do Antônio Machado. A distinguir-me paro las voces de los ecos e escucho solamente entre las voces una. Então, meu filho, não tem 2, nem 3, nem 4 falando. É uma só voz e um mundo de eco. Entendeu? Tudo que você vê no mundo é assim. Só existe uma força politicamente organizada, unitária e politicamente ativa no mundo. Chama-se o movimento revolucionário. O resto são tudo resistências ocasionais que surgem e que geralmente são enganadas pela multiplicidade de faces do próprio movimento revolucionário. E, dito isto, eu aqui encerro o meu programa e estou aguardando a retratação da turma do Opus Dei. Vocês têm que pedir desculpa, não a mim. É pelo menos a Graça Salgueiro, ao Heitor de Paula, a turma do Farol da Democracia, a todos esses que vocês apoiam por trás pelas costas, apoiam em segredo, mas não querem aparecer junto com eles em público. Vocês têm uma dívida moral enorme com a gente. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.